Vem, Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo a partir do 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aí vai dizer, número 1, olhos altivos, língua mentirosa, vem em seguinte, depois mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O último é o quê? E o que semeia contenda entre os irmãos. Podem sentar. Queridos irmãos, irmãs, senhores e senhoras, presentes aqui neste lindo auditório da Igreja Batista Maranata, sede de Brejo Santo, e todos aqueles que estão acompanhando pela rádio ou por um CD, que Deus abençoe você ao ouvir esta palavra, que você possa dar o máximo de si, o máximo da sua atenção, para você não perder uma só frase. Se eu tivesse que dar um tema à mensagem de hoje, seria o tema o seguinte: as 7 abominações. As 7 abominações. 7 coisas que Deus detesta, odeia, são abomináveis aos seus olhos, cheiram mal às suas narinas, que Ele não gostaria de ver ninguém enquadrado nessas 7 coisas. Mas uma coisa interessante que eu acho no versículo 16 é o seguinte, veja bem: 6 coisas o Senhor aborrece. Repita isso aí. Diga isso gritando, diga forte, para ficar gravado na mente. Vai lá. Esse Senhor aqui é o Pai Eterno, viu? Então, vamos lá, eu quero que vocês tirem a palavra Senhor e coloquem Pai Eterno. 6 coisas o Pai Eterno aborrece. Digam lá. 6 coisas o Pai Eterno aborrece. A outra parte do versículo diz: e a 7ª, a sua alma abomina. Preste atenção. Deus, o Pai Eterno, odeia 6 coisas. 6 coisas. A última coisa, para completar a 7ª, já não diz que o Senhor, Pai Eterno, abomina. Quem abomina a 7ª coisa é o quê? A sua alma. A alma de Deus abomina a 7ª coisa. Alguém poderia me responder nesse auditório o que é ou quem é a alma de Deus? Oi, quem foi que disse? O que é a alma de Deus? Vitória, foi tu que falou, Vitória? Vitória, venha cá para ele dar um abraço. Meu Deus do céu, isso é uma coisa. Essa menina está fazendo o curso médio, tá? Em teologia. Minha filha, como foi você? Não foi a carne nem o sangue que tu revelara, Xarabrassuri becanta lamanai, mas foi o Espírito de Deus quem te revelou. E eu te abençoo em nome de Jesus. Sente ali, minha filha. Quantos anos ela tem, pastor Gilberto? Que coisa linda é essa, gente? Você sabia que Deus me deu essa revelação em cima desse altar quando eu subi? E quando eu perguntei aqui, eu não esperava que ninguém respondesse, a não ser os teólogos. Mas essa menina respondeu.
Que coisa linda é essa? Eu estou emocionado. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, quem aborrece é a alma de Deus, o Espírito Santo. Eu quero que você preste muita atenção a esta palavra, porque não adianta você e eu tentarmos fugir, porque está escrito em Provérbios 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. 6 coisas o Senhor abomina, detesta, odeia, a mesma coisa. A 7ª, quem odeia, quem detesta, é o seu espírito. As 7 abominações são: a primeira está aí no versículo 14, olhos altivos. Você sabe o que são olhos altivos? Olhos altivos são olhos orgulhosos, olhares de orgulho. Você pode perceber uma pessoa orgulhosa através do seu olhar. O olhar pode dizer muita coisa, você sabia? Você já leu na Bíblia que Jesus olhou com compaixão? Um olhar pode denunciar compaixão, pode denunciar ódio, pode mostrar humildade e pode mostrar orgulho. Um olhar orgulhoso, Jeová, o Pai eterno, detesta. Um olhar cheio de si. Orgulho significa a adoração do eu. O centro de todos os pecados é o orgulho. O maior de todos os pecados é o orgulho. O eixo de todos os pecados é o orgulho, bem como o eixo de todos os sentimentos malignos é o medo. Quero que você raciocine muito bem. Existem olhares orgulhosos, espiritualmente, materialmente, filosoficamente, sociologicamente, em todos os sentidos. Existem olhos ou olhares altivos e orgulhosos. O escritor dos Provérbios também disse que o olhar altivo e um coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios, é pecado. Isso está escrito em Provérbios capítulo 21, verso 4, que o olhar altivo ou um olhar orgulhoso é pecado. Se você quiser conhecer uma pessoa, comece observando os olhos dela. Se você estiver dando uma aula, você conhece quem está percebendo pelo olhar. Se a pessoa não estiver olhando, dificilmente ela está compreendendo. O olhar diz tudo. Pedro chorou quando viu Jesus olhando para ele, depois que Pedro tinha traído a Jesus. Por um olhar de uma pessoa você pode saber se ela está com raiva, está com medo, está com ódio, planejando alguma coisa, ou está sendo orgulhoso. O olhar orgulhoso diz que é pecado. Mas o escritor aos Provérbios também disse, no capítulo 30, verso do 12 ao 13, a gente que é pura aos seus próprios olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Veja bem, a gente que é pura aos seus próprios olhos, contudo nunca foi lavada. Tem gente, segundo o texto sagrado mencionado do capítulo 30 de Provérbios, a gente que é pura aos seus próprios olhos, mas todo mundo vê que ela vive no pecado, na imundícia. Aos olhos dela é uma grande pessoa, é uma grande personalidade. Demonstra nos seus olhos, ainda fala: eu sou uma serva do Senhor.
eu sou um servo de Deus. Os olhos dizem e a boca ainda profere. Todo mundo está em pecado, mas você observa no seu olhar que essa pessoa quer dizer que é mais do que os outros, que entende mais do que os outros. Isso é pecado. E a Bíblia Sagrada diz que o olhar altivo, que pertence a muita gente, que se acha pura aos seus próprios olhos, muita gente que pensa assim, ou que se olha assim, nem sabe que nunca foi lavado. Estou falando nessa noite para pessoas que se acham puras, santas, e até se enxergam assim de tal forma que proferem. Quando chega na igreja ou à casa do Senhor, ela não tem um olhar para o seu próprio pecado, mas tem um olhar para o pecado dos outros. E a Bíblia diz: nem sabe que não foi lavada. Tu nem sabes que não foste lavado. Há muita gente com olhares orgulhosos, julgadores dentro da casa de Deus. E Deus diz para você nessa noite: cuidado. Cuidado que quem sabe nem lavado você foi. Lavado em água, lavado em água, lavado em mel, nem sabe que foi lavado diz Vitória agora, não sabe que foi lavado no sangue de Jesus. Nem sabe que foi lavado. Pode ter tomado um banho dentro de uma piscina dizendo que se batizou, mas lavado com o sangue de Jesus não. Quem é lavado com o sangue de Jesus, o seu olhar é humilde. Nem que tenha autoridade em suas palavras e em seu olhar, mas o olhar é humilde. Ele não olha os outros menores do que ele. O olhar dele é para Jesus. Quem olha para Jesus tem um olhar humilde que nem Jesus tinha. Quem pode exaltar o nome do Senhor? Tome cuidado, meu filho. Mas outra coisa que o Senhor Deus abomina é o quê? A língua mentirosa. Diga: língua mentirosa. Cuidado, língua mentirosa. Cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Se a gente não deve dizer nem tudo que é verdade, imagina inventar uma mentira. Uma vez aqui eu estava pedindo uma oferta aqui na igreja e disse uma coisa: quando vier trazer a oferta na casa do Senhor, quando for na hora, se não tiver e nem quiser, não traga nada, mas não traga papel denunciando ninguém. Porque quem quer fazer o bem ou denunciando um erro, procura o pastor da igreja, diz quem está fazendo e o que está fazendo e ainda se identifica. Mas a pessoa usar a hora de uma oferta e do dízimo da casa do Senhor para vir com um bilhete dizendo: pastor Gilberto, pastor Graziano, diácono Joel está em tal pecado, mas não me disse o nome. Diga o nome. Sabia que isso pode estar na segunda coisa, dentro da segunda coisa que Deus detesta? A língua mentirosa, meu filho. Diz que Deus odeia, Deus abomina. A segunda coisa que Deus abomina é a língua mentirosa. Mas em Provérbios capítulo 20, verso 19 ainda diz: o que anda mexericando, o que é mexericar? Fofocar, fuxicar. O que anda fuxicando revela segredos. Pelo que não te metas com quem muito abre a boca. Você conhece pessoas que não podem ver nada e começam a falar? Conhece ou não conhecem vocês? Quem conhece, levante a mão, que eu conheço um bocado. A Bíblia diz: cuidado, não se meta com essa pessoa. Não conte segredo nenhum. Não conte, olha, afaste essa pessoa dos seus segredos. Porque essa pessoa, ela pode te colocar dentro do inferno. Não te metas, ou seja, não se envolva com quem muito abre a boca. Por isso que o salmista disse: Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Toma conta da minha boca. Por isso que o Tiago disse que a língua é um pequeno órgão e difícil de ser dominado.
Veja como uma pequena fagulha incendeia uma mata inteira, disse Tiago. Assim um órgão, a língua, um pequeno órgão que põe em chama todo o corpo. Já viu aquele provérbio popular que diz assim: a má língua é a perdição do corpo? Já ouviu? Pois é certo, a língua pode ser a perdição do corpo. Nem tudo que a gente pensa, a gente diz. Muito menos inventar uma mentira, muito menos inventar uma calúnia. A língua mentirosa, Deus odeia. Por que Deus odeia? Porque Deus é a verdade. Deus é a verdade, Deus nunca mentiu. Por que Deus odeia? Porque o pai da mentira, quem é? O diabo. São João capítulo 8, versículo 44, vós sois filhos é do diabo. Ele é mentiroso desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Cuidado, meu irmão, não saia da sua boca nenhuma mentira. A mentira é coisa de Satanás. E quando alguém abre a boca para mentir, está desagradando ao Senhor. Pergunto a você, você tem sido vítima de mentiras? Eu estou falando para pessoas nessa noite aqui que têm sido vítimas de mentiras. Pessoas têm caluniado, têm massacrado o teu nome. Como eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que não têm vigiado, que têm dito coisas que não são verdades. Isso Deus abomina. Eu sempre recordo quando eu leio esse texto, quando eu estava no seminário do primeiro seminário, Batista do Cariri. Inclusive muitas normas que a gente adota aqui no Centel, que eu trouxe de lá. Terminaram as aulas, meio-dia fomos para o almoço, e eu pobre de Mavé, sem nada no bolso, devendo tanto ao seminário e doido por uma oferta. Aí então chegou um irmão para mim, e ele disse: Cicinho, tu não sabes de uma coisa? Lá na igreja Batista do Novo Juazeiro, você conhece? Eu disse: conheço. Tem uma irmã que ligou agora para cá, e disse que você fosse lá, que tem uma oferta muito boa para lhe dar. Quando disse assim, eu não falei em línguas não, que eu não sabia o que era isso na época. Mas me veio uma alegria tão grande dos pés à cabeça, que eu disse: louvado seja Deus, Deus é Deus que providencia. Aí eu só tinha um dinheirinho para pagar a passagem de ida e de volta. Aí então tirei aquele vale transporte, fui. Quando cheguei no centro de Juazeiro, o ônibus não ia até o Novo Juazeiro, peguei um ônibus, fui até o Novo Juazeiro. Quer dizer que eu fiquei sem dinheiro para voltar. Quando eu cheguei lá, esperei, e nada, e a igreja fechada, e ninguém chegava, e chegando tarde do dia, e à noite tinha culto. Eu disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? A irmã deve não estar aqui, ou se atrasou. Aí eu voltei a pé, só para eu sair de dentro do Juazeiro foram 40 minutos. E eu andei em direção ao Crato, andei, quando eu cheguei lá na frente, já estava o sol se pondo, pastor Almi, que era um dos nossos professores lá, passou e me levou. Quando eu cheguei lá, eu disse: irmão Jair, o nome dele era Jair. Irmão Jair, venha cá. Ele já veio, ele achando graça. Disse: e aí, irmão, e a oferta, foi grande? Aí eu disse: não, irmão, a irmã não estava lá não. E aí, como é o nome dela? Ele disse assim: deixe de ser besta. Você acha que tem ninguém para te dar oferta? Tu é lá da serra, rapaz. Me deu uma raiva tão grande. Eu disse: Jair, tu não estava mentindo não. Ele disse: totalmente. Eu disse: tu não tem medo de ir para o caca-prego não? Tu não tens medo de morrer não? De Jesus te punir não, que eu vim a pé, rapaz. Ele disse: não, eu fiz assim só para olhar para a tua cara depois. Tu sabia? Só para olhar para a minha cara. Cuidado, meu irmão. Não minta. Fale a verdade. Se precisar falar a verdade. Nem toda a verdade precisa ser dita. Se precisar, fale a verdade. Não minta, porque a língua mentirosa é abominação aos olhos do Senhor. Mas existe uma outra coisa: mãos que derramam sangue inocente. Atenção, esse texto fala
da terceira coisa que Deus, o Pai Eterno, abomina: mãos que derramam sangue inocente. Quem foi o primeiro homem a derramar o sangue inocente na Bíblia? Caim. E Deus brada lá no céu e disse: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Meu querido, um dos mandamentos da lei de Deus é: não matarás. Cuidado para não derramar o sangue inocente. Sangue é vida. Sangue corre nas veias. Sangue é algo que Deus preza. Sangue é uma coisa tão séria, preste atenção, que até o sangue dos animais tem que ser respeitado. A Bíblia diz que quando você for comer um animal, mate o animal, pegue o sangue daquele animal e enterre o sangue. E não coma o sangue de animal nenhum. Degole o animal, coloque o sangue sobre a terra e cubra, e não deixe nem seu animal comer o sangue do outro animal. Sangue é sangue. Olha, se o sangue do animal já é respeitado biblicamente, imagina o sangue do ser humano, ainda mais inocente. Tome cuidado, meu irmão. O sangue inocente aqui representa também o assassinato. Você sabia que quem odeia um irmão já é assassino? A Bíblia diz que quem odeia seu irmão, até agora está em trevas e é um assassino. Cuidado, não odeie o seu irmão, porque é o mesmo pecado de derramar o sangue inocente. Caim foi o primeiro a derramar o sangue inocente, e isso constitui-se a terceira coisa que Deus abomina. Levante suas mãos e diga: que Deus me guarde. Deus me guarde, para eu jamais derramar o sangue inocente. Suas mãos sejam para aplaudir a Jesus, amém? Para aplaudir a Jesus, e nunca para derramar o sangue inocente. Verdade. Tome muito cuidado. É o que você vê mais hoje nas televisões, né, nos jornais. Quantas pessoas morreram? Quase 3.000 pessoas há 10 anos. Hoje fez 10 anos das duas torres gêmeas. Das torres gêmeas. Como é que pode? Quantas pessoas inocentes ali morreram? Aquilo dali foi abominável aos olhos de Deus. Hoje completou 10 anos. E aquilo nunca vai se apagar da história, até Jesus voltar. Como é que pode? Aquele pessoal pulando lá de cima, desesperado, aqueles aviões batendo, e o povo correndo desesperado, aqueles bombeiros correndo para salvar o povo, e sendo assim, mortos. Aquilo foi abominável aos olhos de Deus. Irmãos, que Deus guarde, nos guarde, para nós nunca estendermos as mãos contra uma pessoa. Por mais mal que ela nos faça, nós não podemos estender a mão contra. Entregue a Deus toda a afronta que alguém está trazendo contra você. Ele se responsabilizará. Ele tem todo o poder. Ele é o que guerreia as nossas guerras. Amém, gente? Mas uma outra coisa que Deus abomina, que Deus detesta, versículo 18: coração que trama projetos iníquos. Coração que trama ou maquina projetos iníquos. Preste atenção, o que é isso? É uma pessoa que fica em sua casa planejando fazer o mal amanhã. Você sabia que antes de uma pessoa fazer qualquer coisa com alguém, ele fez em sua mente? Antes de alguém trair, de fato, ele já traiu em sua mente. Antes de alguém matar alguém, em sua mente ele já matou. Antes de alguém adulterar de fato, ele já adulterou na mente. Primeiro tem um processo mental para as coisas se materializarem. Caim planejou matar Abel. Não foi de repente. Ele planejou matá-lo. Então, o que é que você tem pensado? Cuidado que o pecado, certos pecados não acontecem de imediato. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 13, olha o que é que diz: ninguém sendo tentado diga sou tentado por Deus, porque a ninguém Deus pode tentar, e também não pode ser tentado pelo mal. Cada um, porém, sendo tentado, é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
E então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Segundo esse texto, o pecado vai se desenvolvendo até o homem consumir ou consumar o pecado. Deus detesta quem planeja fazer o mal. Estou falando aqui para pessoas nessa noite que têm sido bombardeadas por pensamentos maus assim. O que é que eu vou fazer para eu acabar com a raça de fulana de tal? O que é que eu posso fazer para acabar? Mas eu gostaria de acabar com a raça, com a fama de fulano de tal, sem ninguém saber que fui eu. O que é que eu posso fazer? Já orei para Deus derrubar, Deus não derrubou. O que é que eu posso fazer? E começa a planejar como fazer. Aquela pessoa trabalha numa loja. Já sei o que é. Vou ligar anonimamente e dizer que ela não presta, que ela vai roubar a loja, que ela vai destruir. Trabalha numa casa, vou ligar para aquela família e dizer que aquela pessoa rouba, faz isso e mais aquilo. O que é que você está planejando fazer amanhã, meu filho? O que é que nós temos planejado fazer? A Bíblia diz que o coração que maquina maus pensamentos, coração que trama projetos malignos, Deus detesta. Por que que Deus detesta? Porque o coração é a primeira coisa que Deus pede a nós. Filho meu, dai-me o teu coração. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus ama teu coração e quer morar nele. Aleluia. Se você acha que Deus mora em seu coração, põe a mão em cima dele e dê um glória a Deus. Você acha que Deus mora em seu coração? Acha que Deus mora em seu coração? Então quando vier um pensamento mau, repreenda-o em nome do Senhor Jesus. Você está planejando o quê? Trair a esposa? Trair o esposo? Trair o namorado? Trair a namorada? Trair o noivo? Comprar e não pagar? Pegar o dinheiro e ir embora? Pegar um serviço, pegar o dinheiro e não terminar o serviço? O que está planejando? Você que aceitou aquele namoro, meu jovem, por que você aceitou sem gostar? E agora está planejando terminar? Não, eu entrei para ver se eu conseguia gostar, me apaixonar. Não faça isso. Só comece a se gostar. Aí começa sem gostar e começa a planejar, desmanchar no outro dia e deixa lá o rapaz ou a moça com a cabeça louca. É assim. Começa para ver se gosta. Aí quando chega lá na frente, aí está a moça apaixonada, a cabeça virada, e o cara irresponsável começou sem gostar, planejou ontem à noite, terminou hoje, e com 15 dias já quer estar com outra. Você sabe que brincar com os sentimentos alheios, isso é pecado? Isso é abominável aos olhos de Deus? Mas eu quero deixar um recado aqui para algumas pessoas que estão me ouvindo agora e vão me ouvir depois também, que deixe de ser besta, deixe de ser tola nesse sentido. Que não é porque um rapaz terminou um namoro com a moça, ou a moça terminou com um rapaz, que é obrigado o camarada estar agora se escoelando. Ai, meu Deus do céu! Ô Marilânia! Pastor Gilberto! Orai por nobre! Terminou? Está sofrendo? Pede a Deus que lhe alivie. Porque eu também já fui assim. Já sofri terrivelmente, viu? Mas nunca fiquei louco. Deveria ter ficado, porque foi pesado demais, muitas coisas pesadas na minha vida. Mas um dia Deus teve misericórdia na minha vida e me abençoou. Tá certo? Uma moça eu conheci numa ilha, um acampamento de crente. E quando eu cheguei de lá para cá, Deus sabe que eu estava apaixonadíssimo. Ela não saía da minha mente, em nenhum momento. E assim começamos um namoro. Namoramos um mês, mais ou menos. Um certo dia eu fui para lá, namoramos, depois do culto até 10 horas. Quando eu voltei,
dormi ali, vim embora no outro dia. Na terça-feira, passou a terça, na quarta, quinta estourando, chegou uma carta dela. Quando eu peguei a carta, eu disse: ô mulher apaixonada. A mulher me viu anteontem, já mandou uma carta hoje. E eu comecei a me achar bonito, entendeu? Aí abri a carta, cheirei, ainda senti perfume na carta. Você acredita? Porque eu achei que estava com perfume. Quando eu... a mente é um caso sério, né? Quando eu abri a carta, para minha surpresa, não era mais Cicinho. Cícero Amaro, Iguai. Essa frase não é, essa palavra não é de quem está mais apaixonado. Cícero Amaro. Em poucas palavras, quero lhe dizer que, refletindo bem, refletindo bem, eu não desejo continuar o namoro com você. Eu estava em cima de um carro, rasguei em 1000 pedaços e joguei para cima e saiu contra o vento. Passei 8 dias de mururu em cima de uma cama, escutando hinos e mais hinos e mais hinos, e não passava aquele mururu, até que Deus providenciou alguém para mim, né? Eu vou ficar chorando. Um dia quase eu mato um irmão aqui na igreja, que eu não vou dizer quem. Depois eu me arrependi. Terminaram lá o namoro e ele foi falar comigo e pedir oração a mim, né? E quando eu fui orar por ele, eu senti a vontade de colocar um hino. E ele já foi se aconselhar comigo. Eu me arrependo até hoje, não vou dizer o nome, claro. Não sei nem se ele está aqui. Eu sei que ele estava lá: ore por mim, bispo. Ore por mim, não era isso que eu queria. Ore por mim. Eu disse: fica aí, irmão, que tem uma música aqui bonita que eu quero colocar para você ouvir. Ele ficou lá: manda lá um conforto de Deus. Aí eu coloquei uma música que diz assim: se um grande amor te abandonou, se o que restou é solidão. Ai, Deus. Só faltou fazer isso. Deus pode te dar um novo amor e fazer feliz teu coração. Ele fez assim, desceu aqui. Alguém me disse depois que ele chegou aqui para alguém e disse: Bispo Amaro quase acaba de me matar. Você está planejando o que, meu filho? Essas coisas não se fazem. Pelo amor de Deus, pensa antes de dizer um sim. Deus abomina isso, coração que trama projetos iníquos ou qualquer coisa que vá prejudicar alguém. Tira esse mau pensamento do seu coração hoje. Esse mau pensamento. Mas outra coisa que Deus abomina: pés que se apressam para correr para o mal. O que é isso? Pés que se apressam. Está falando de quê? Precipitação. Deus odeia a precipitação. Você sabia? Pés que se apressam a correr para o mal. É preciso, irmãos, que nós peçamos a Deus sabedoria. Porque, olhe, precipitações, impaciência, ingenuidade, fraqueza, são tentações e ciladas do maligno. Pés que se apressam para o mal. Geralmente quem se apressa termina fazendo o que não presta. Pense direito, pelo amor de Deus. A precipitação é uma coisa que Deus odeia. Tem gente que de repente que Deus age na vida do crente, mas é Deus, irmão. Então eu também sou de repente. Quando vem na cabeça eu digo logo. Quando vem na cabeça eu falo logo. Quando vem na cabeça eu faço logo. Cuidado com as precipitações. Cuidado com a ingenuidade. A Bíblia Sagrada diz facilmente, diz que o homem que age sem refletir peca. O homem que age precipitadamente peca. Escute alguns versículos que dizem a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 19 verso 2 diz: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés erra. Não é bom agir sem refletir.
amigavelmente, por favor, passa a mão na cabeça do teu irmão e diz: pense direito, viu? Pense direito. Pense direito. Reflita, meu irmão, pense direito. Irmão Carlos, pensa direito, meu filho. Pensa direito, pastor. A gente não diz as coisas sem refletir, não. Eu tenho um primo que o pai dele dizia assim: meu filho, vá lá na casa de teu avô e diga lá que eu mandei dizer. Quando dizia assim, ele corria logo. Chega lá: vozinho, oi. Eita, esqueci. Aí voltava e dizia: o que foi? O que é, pai? Que é para mandar dizer? Não, você não esperou dizer. Quando eu disse que você fosse, você já correu. Espera terminar de dizer. Agir sem refletir se faz o homem errar o caminho, pelo amor de Deus. E isso é abominável aos olhos de Deus. Quem age sem refletir peca e erra o caminho. Mas vamos correr. A sexta coisa que Deus abomina, o Pai Eterno abomina, é testemunha falsa que profere mentiras. E aí eu imagino em Estevão. Estevão foi apedrejado lá nos Atos dos Apóstolos por causa de testemunhas mentirosas. Jesus Cristo também apresentou-se perante Pilatos. Testemunhas mentirosas vieram e inventaram um monte de coisa contra Jesus. Mas talvez a coisa mais terrível da face da terra, a coisa mais terrível, a testemunha mais abominável aos olhos de Deus na face da terra, foram aquelas do fim do livro de São Mateus, que inventaram uma história que tinham roubado o corpo de Jesus, e até hoje os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou nada. Testemunha falsa que profere mentiras. Como é que pode uma pessoa chegar e dizer: ó, eu vi, eu provo, sem ter visto? Como é que alguém diz: eu vou provar sem eu ter visto? Deus abomina isso. Pelo amor de Deus, não seja testemunha mentirosa, porque uma testemunha mentirosa pode trazer sofrimentos a muitas pessoas. Trazer sofrimentos. Eu já sofri tanto isso, alguém dizer que eu tinha feito o que não fiz. Isso é terrível. Tem até uma música que diz: querem que eu confesse o que não fiz? Como é que eu vou confessar o que não fiz? Lembro-me muito bem que há alguns anos, há 13 anos, me convidaram para pregar numa igreja. E eu preguei naquela igreja do jeito que estou pregando aqui. Uma pregação simples, instrutiva. Eu gosto de pregar assim, instruindo. Meu chamado é para instruir a igreja. Meu chamado principal. Quando eu saí, no outro dia, inventaram um monte de mentiras que eu tinha dito naquela igreja, de que quem não desse glória a Deus alto ia para o inferno, quem não desse aleluia alto ia para o inferno, ia ser comido de bicho que nem Herodes foi. Eu nunca disse isso lá. Alguém mesmo levantou-se lá e disse: olha, pastor, isso é mentira, não. O que disseram o senhor é mentira. Aquele pastor radicalmente não estava nem no culto que eu preguei, que ele saiu para não ver eu pregando. Tão ruim o camarada é. Era, porque depois Deus manobrou ele direitinho, botou nos eixos. Deus, quando quer trabalhar, trabalha. Deus é Deus. E o cara lá, ele disse sem ter visto. Minha mulher prova, mas a mulher saiu na hora que eu fui pregar. Eu vi quando a esposa dele levantou-se. Isso há uns 13 anos. E um senhor de idade levantou-se, homem de 70 anos, 70 e tantos anos, levantou e disse: pastor, o irmão Cícero não disse isso. Ele disse: se cale, se entupa. Um cara de 40 anos dizendo isso para um senhor de quase 80 é um desacato, não é verdade? Por mais pastor que ele seja. O senhor ficou se tremendo. E aquela igreja, por causa daquele ato mentiroso, por causa daquelas testemunhas mentirosas, se dividiu no meio, se rachou no meio. Valeu a pena para aquela igreja? Aquelas testemunhas falsas conseguiram alguma coisa de bom? Não. O que acontece? Aquele senhor de quase 80 anos, que foi desacatado pelo pastor, foi para casa, passando mal.
Alguém da família que não era crente, eu estou contando isso aqui para você ver no que é que dá. A testemunha má, a testemunha falsa e a mentirosa. Alguém que não era crente naquela família, colocou um 38 na cintura e esperou o pastor passar. Verdade. Eu estou pregando a palavra, mas eu gosto de ser prático. Veja bem, quando o pastor passou, o cara arrastou o 38 e disse: pastor, olha para cá. Foi longe daqui não, viu? Olha para cá, você está vendo esse revólver? 6 balas. 38 são 6 balas, Adriano? 6 balas. Se meu pai morrer, eu lhe garanto que eu enfio 6 balas em sua cabeça. Valeu a pena aquele pastor seguir aquelas instruções de testemunhas mentirosas? Valeu, gente? Valeu? Pelo amor de Deus, meu irmão, não testemunhe contra ninguém, principalmente se seu testemunho é mau. Deus detesta a falsa testemunha. Isso Deus abomina. A 7ª coisa para terminar. Agora, segundo esse texto, é a 7ª, né? A 7ª coisa, testemunha falsa é a 6ª. A última, e o que semeia contenda entre os... Repita isso aí, o que semeia contenda... Forte, o que semeia contenda... entre os irmãos. Agora, vamos ler novamente o versículo 16. Olha lá, abre lá. 6,16. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Repita isso aí. Fale mais forte. 6 coisas do Senhor aborrece. Vamos numerá-las? Vamos enumerá-las? Vamos falar? Eu digo e vocês repetem. Olhos altivos. Nem todo mundo está falando. Vamos lá. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Pronto. Essas 6 coisas o Senhor odeia, aborrece. Agora olha o versículo 16. Novamente, a parte B diz: e a 7ª, a sua alma abomina. Tire alma e coloque Espírito Santo. Eu vou falar. E a 7ª, o seu espírito abomina. Vamos lá. E a 7ª, vou contar até 3 e quero que você exploda isso aqui, tá certo? 1, 2, 3 já. E a 7ª, o seu espírito. A 7ª coisa, quem detesta é o Espírito Santo. Deus também detesta. Que o Espírito Santo detestando, Deus, o Pai também detesta. Mas aqui faz questão que mostrar que essa 7ª coisa, quem detesta, quem odeia, é a alma de Deus, o Espírito Santo. O que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que faltando lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso em acender rixas. Quando te suplicar com a voz suave, não creiais, porque 7 abominações há no seu coração, e ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, na congregação será revelada a sua malícia. A Bíblia Sagrada diz que aquele que acende contendas tem 7 abominações no coração. Depois você leia isso em Provérbios 26, do 20 em diante, vai dizer que aquele que acende contendas tem 7 abominações no coração. Interessante. Eu creio que as 7 abominações são essas que eu acabei de falar aqui no Provérbios 6. Porque quem acende contenda entre irmãos, quem é capaz de dividir a amizade de 2 irmãos em Cristo, é capaz de qualquer coisa. Viu, irmãos? Se alguém se levantar tentando colocar você contra um irmão em Cristo,
Ele é capaz de qualquer coisa na sua vida. Não confie nele não. Porque nós somos chamados, foi para pacificar, para unir e não para desunir. Como é que dois servos do Senhor na casa de Deus vão viver contendendo? A Bíblia Sagrada diz que não convém que o servo do Senhor viva para contender. O que é contenda? É briga, bate-boca. Aqui nós chamamos de bafafá. Você disse. Quem é você? Hein, seu Graziano? Quem é você que falou isso na minha cara? E começa o bate-boca dentro da casa do Senhor. Quando eu digo dentro, não é obrigado a ser dentro do santuário, não. É no meio de pessoas que servem a Deus, pelo telefone. Sua sirigaita! Você não presta! Dentro da casa de Deus, a Bíblia Sagrada diz que não convém os servos do Senhor viverem a contender. Aí contendem pelo telefone, contendem pela internet, contendem de uma maneira, contendem de outra, e chega na casa do Senhor, aí levanta as mãos adorando a Deus. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Está mesmo na presença de Deus. Só que Deus não está recebendo esse louvor com raiva de alguém, tendo contendido com alguém. Mas olhe que segundo o texto, muitas vezes quem divide dois irmãos que se amam, quem semeia a contenda entre dois irmãos, é uma terceira pessoa. O que semeia contenda entre os irmãos, esse é odiado pelo Espírito Santo. Isso é pesado, viu? Diga comigo, aí pesa. Mais forte, aí pesa. Em outras palavras, é mais 500, viu? O que semeia contenda entre os irmãos, aquele que faz dois irmãos contenderem, esse é detestado pela alma de Deus. Por isso que nós devemos orar pela união da igreja. Você pode dizer amém? Nós temos que orar para o povo de Deus ser um povo unido. O povo de Deus unido não será vencido. Por que é que existem tantas desuniões no meio do povo de Deus? Essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor, mas quem fabrica isso, quem coloca um irmão contra o outro, esse é odiado pelo Espírito Santo. Por isso eu quero terminar o culto, a palavra, querendo que você abrisse comigo no texto áureo sobre a união do povo de Deus. Só para ler. Salmo 133, leia lá comigo. Salmo 133, para a gente terminar esta parte. Salmo 133, diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos repetir o versículo 1 comigo? Vamos lá. Ó, como é bom e agradável. Vamos lá comigo. Ó, como é bom e agradável, vai. Viverem unidos os irmãos. Note que aquele texto que eu li, Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. E aqui está dizendo: ó, como é bom viverem unidos os irmãos. Por isso, meu irmão, que eu lhe amo em Cristo Jesus. Eu não quero viver longe de você, porque Deus se agrada da nossa união. Isso não vai dizer que eu não lhe desagrade uma hora, você não me desagrada. Vai acontecer. Mas nós podemos quebrar barreiras hoje aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus. Nós podemos quebrar a barreira hoje em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque a união do povo de Deus é uma coisa boa, é uma coisa agradável diante do Senhor. Compara com duas coisas. Primeiro compara com o óleo, depois compara como o orvalho. Olha o versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Preste atenção. A união do povo de Deus aqui, olha, é como o óleo precioso.
Óleo na Bíblia significa unção. Se a igreja de Deus tiver união, vai ter unção no meio de nós. Amém? Quem gosta da unção dobrada do poder de Deus, diga amém. Então, se nós formos unidos, a união é como a unção com óleo, que desce sobre a cabeça e desce para a barba, e envolve a veste de Arão. A união é um fruto, ou pode produzir a unção completa, da cabeça até os pés. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, vai passando pela barba, vai pelas vestes e vão até os pés. Receba nesta noite esse óleo precioso na sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.